Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tratar de um tema muito importante em provas de Ministério Público, que inclusive já foi cobrado no Ministério Público do Estado de Goiás, tá? Eu vou falar sobre a autoria mediata por aparatos organizados de poder que são dissociados do direito. Mas antes de falar propriamente desse tema, eu quero situá-lo, tá? Esse tema ele está dentro do assunto de concurso de pessoas e dentro das teorias que tratam do conceito de autor, ele está dentro da teoria objetiva, mais especificamente dentro da teoria do domínio funcional do fato. Então a gente sabe, né, que para diferenciar o autor do partícipe, as teorias objetivas têm 3 critérios. A primeira teoria objetiva é a teoria que foi adotada pelo Código Penal, que é a teoria objetivo formal, que trata o autor como aquele sujeito que executa, que pratica um núcleo do tipo. Por outro lado, a teoria objetivo material, né, diferencia o autor do partícipe de acordo com o grau de relevância da contribuição. Então, o autor é aquele que contribui de forma relevante, enquanto que o partícipe ele é aquele sujeito que contribui de menor, com um comportamento de menor expressão. Tá? E a terceira modalidade de teoria objetiva é a teoria do domínio funcional do fato. Essa teoria ela trata o autor como sujeito que tem o domínio funcional do fato. E o que é ter o domínio funcional do fato? É ter controle acerca da prática, do andamento, da suspensão ou interrupção da empreitada delitiva. Então percebam que o autor, de acordo com essa teoria, ele tem um grande poder em suas mãos que determina o acontecimento ou não da prática delitiva. Então percebam a importância do papel do autor. Enquanto que o partícipe é aquele sujeito que tem uma contribuição, mas que não tem em suas mãos o domínio funcional do fato. Tá? Então, dentro da teoria do domínio funcional do fato, nós temos também algumas espécies de autoria. Nós temos a autoria direta, ou também conhecida como autoria propriamente dita, que se refere ao sujeito que pratica o núcleo do tipo. Então, primeira espécie é a autoria direta. Segunda espécie, a autoria intelectual, que é aquele sujeito que é o cérebro, aquele sujeito que pratica, que determina como, quando a empreitada criminosa será praticada e durante a execução ele ainda mantém o domínio funcional do fato, ou seja, ele tem o poder de fazer acontecer ou não. Nós temos também a coautoria, que representa a divisão funcional de tarefas, e essas tarefas elas têm que ser relevantes dentro do plano delitivo, de modo que se uma das tarefas deixar de ser executada, o sucesso da empreitada criminosa entra em risco. Então percebo que a coautoria ela representa a divisão de tarefas que são relevantes dentro do plano delitivo. Tá? Em quarto lugar, nós temos também a autoria mediata. É onde se situa o tema de hoje. Dentro da autoria mediata, a gente sabe que a doutrina trata o autor mediato como sujeito de trás. É aquele sujeito que não aparece, mas utiliza instrumentos para a prática do crime. E a autoria mediata pode se dar por meio de erro, ou seja, o sujeito induz alguém a erro para praticar a infração penal. A autoria mediata pode se dar também por coação e, por fim, o tema de hoje, a autoria mediata pode se dar por aparatos organizados de poder que são dissociados do direito. Então, essa terceira modalidade ela foi criada por Klaus Roxin. E qual foi o grande ponto que motivou a criação dessa terceira espécie? Foi a insuficiência das outras espécies de autoria mediata para tratar de fatos graves, fatos muito graves, violadores da dignidade humana, que a ciência penal não foi suficiente para enquadrá-los dentro do que tinha sido construído até então. Então, Klaus Roxin ele inicia os seus estudos baseando-se nas atrocidades cometidas pelo regime nazista. Então, dentro do regime totalitário nazista, nós tínhamos casos onde milhares de pessoas eram executadas diariamente, onde os mandantes sequer
conheciam os executores dessas vítimas. Então percebam que é um fato que até então não era explicado pela ciência penal. Ou seja, onde já se viu os sujeitos serem duplamente responsabilizados, ou seja, responsabilizar o mandante de uma ordem direta ou indireta e responsabilizar também os executores, quando na verdade os dois nem sequer conheciam, nem sequer conversaram antes na vida. Então percebam que é um fato novo que motivou Klaus Oksin a desenvolver a teoria dos aparatos organizados de poder dissociados do direito, tá? Então essa teoria, essa espécie de autoria imediata, ela tem a sua aplicação no âmbito de regimes totalitários e também tem a sua aplicação no âmbito de organizações criminosas. E aí é aí que nós temos o primeiro requisito para a aplicação dessa teoria, que é um aparato organizado de poder que é dissociado do direito, ou seja, essa estrutura criminosa ela tem que estar à margem do direito. Então, não tem aplicação a empresas privadas que são criadas a priori para fins lícitos e também não é aplicável à própria estrutura estatal, tá? Nesse ponto, em relação à estrutura estatal, é preciso fazer uma observação importante, porque uma coisa é você aplicar a autoria imediata dentro da estrutura do Estado e outra coisa é você aplicar a teoria, essa espécie de autoria imediata, quando nós temos uma organização criminosa funcionando dentro da estrutura estatal. Então percebam que essa espécie de autoria imediata pode ser perfeitamente aplicada àquela organização criminosa que se apropriou da estrutura do Estado para cometer infrações penais, tá? Então, o primeiro requisito, que o aparato organizado seja dissociado do direito. O segundo requisito é que haja relação hierárquica dentro dessa estrutura criminosa. Ou seja, nós temos que ter chefes e nós temos que ter subordinados. Então, pensemos no regime totalitário nazista, onde nós tínhamos o chefe, os comandantes e nós tínhamos os soldados que executavam as vítimas, tá? Então, havia uma relação hierárquica dentro da estrutura de poder. O terceiro requisito é a fungibilidade do executor. Ou seja, dentro dessas estruturas, caso o executor, aquele sujeito a quem foi dada a tarefa, deixe de executar, prontamente nós teremos muitos outros executores que cumprirão a tarefa da mesma forma. Então, dentro desse terceiro requisito, a fungibilidade do executor, a gente tem que pensar o seguinte, que dentro dessas organizações criminosas, dentro desses regimes totalitários, nós temos normas de condutas internas. Nós temos valores, por mais que sujos, por mais que antiéticos, nós temos valores que regem todos os integrantes dessas estruturas de poder. Então, os indivíduos, eles são regidos por normas. É por isso que muitas dessas execuções aconteciam sem uma ordem direta do comandante, porque as normas que regem toda a estrutura dessas organizações criminosas implicitamente indicavam que aquelas vítimas deveriam ser executadas. Então percebam que dentro dessa espécie de autoria imediata, a execução vinha de ordens diretas ou de ordens indiretas. E dentro dela nós tínhamos a fungibilidade dos executores, pois nós tínhamos pessoas com os mesmos valores, entre aspas, valores, que executariam tais vítimas independentemente de um sujeito ou outro querer. Então havia um funcionamento independente desses aparatos de poder, tá? E o quarto requisito, ele não é trazido, não é muito comum aparecer nos manuais voltados para concurso público. Esse quarto requisito, ele é a existência de uma condicionante, de uma pressão interna em relação ao executor, que
aumenta a probabilidade da ordem ser cumprida. Ou seja, dentro dessas estruturas de poder, nós temos normas, nós temos um funcionamento que pressiona o executor a cumprir com a sua tarefa. Então percebam que, imagine que um superior hierárquico dentro de uma organização criminosa determina a execução de uma tarefa a um subordinado. Esse sujeito que de forma voluntária participa dessa organização criminosa, você acha que ele está pressionado a cumprir a tarefa ou não? É indubitável que ele está pressionado pelas normas internas, pela forma de funcionamento da organização criminosa, que inclusive pode prejudicá-lo caso ele não cumpra tal tarefa. Então percebam que isso não elimina a sua responsabilidade, pois nessa espécie de autoria imediata é possível responsabilizar o superior hierárquico, bem como o executor, pois o executor ele está dentro da engrenagem da organização criminosa de forma voluntária. Ele escolheu estar afiliado a essa espécie de organização. Então, recapitulando, quais são os requisitos para a aplicação da autoria imediata por aparatos organizados de poder dissociados do direito? Primeiro, que a estrutura seja dissociada do direito. Segundo, que haja relação hierárquica. Terceiro, que haja fungibilidade dos executores. E o quarto, a existência dessa pressão interna que aumenta a probabilidade do cumprimento da execução. Tá?